Olá, voltamos para mais alguns capítulos do nosso livro atual, que é o Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Hoje vamos a partir do capítulo 42, que escapou a Aristóteles. Aristóteles foi um filósofo grego, né? Outra coisa que também me parece metafísica é isto. Dá-se movimento a uma bola, por exemplo. Rola esta, encontra outra bola, transmite-lhe o impulso. E eis a segunda bola a rolar como a primeira rolou. Suponhamos que a primeira bola se chama Marcela. É uma simples suposição. A segunda, Brás Cubas. A terceira, Virgília. Temos que Marcela, recebendo um piparote do passado, rolou até tocar em Brás Cubas, o qual, cedendo à força impulsiva, entrou a rolar também até esbarrar em Virgília, que não tinha nada com a primeira bola. E eis aí como, pela simples transmissão de uma força, se tocam os extremos sociais e se estabelece uma coisa que poderemos chamar solidariedade do aborrecimento humano. Como é que este capítulo escapou a Aristóteles? Capítulo 43. Marquesa, porque eu serei marquês. Esse é o título. Positivamente, era um diabrete, Virgília, um diabrete angélico, se querem, mas era-o. E então apareceu o Lobo Neves, um homem que não era mais esbelto que eu, nem mais elegante, nem mais lido, nem mais simpático. E, todavia, foi quem me arrebatou Virgília e a candidatura, dentro de poucas semanas, com um ímpeto verdadeiramente cesariano. Não precedeu nenhum despeito. Não houve a menor violência de família. Dutra veio dizer-me um dia que esperasse outra aragem, porque a candidatura de Lobo Neves era apoiada por grandes influências. Cedi. Tal foi o começo da minha derrota. Uma semana depois, Virgília perguntou ao Lobo Neves, a sorrir, quando seria ele ministro. Pela minha vontade, já. Pela dos outros, daqui a 1 ano. Virgília replicou, promete que algum dia me fará baronesa? Marquesa, porque eu serei marquês. Desde então fiquei perdido. Virgília comparou a águia e o pavão e elegeu a águia, deixando o pavão com o seu espanto, o seu despeito e 3 ou 4 beijos que lhe dera. Talvez 5 beijos, mas 10 que fosse, não queria dizer coisa nenhuma. O lábio do homem não é como a pata do cavalo de Átila, que esterilizava o solo em que batia. É justamente o contrário. 44. Cubas. Meu pai ficou atônito com o desenlace e quer me parecer que não morreu de outra coisa. Eram tantos os castelos que engenhara, tantos e tantíssimos os sonhos, que não podia vê-los assim, esboroados,
sem padecer um forte abalo no organismo. A princípio não quis crê-lo. Um cubas, um galho da árvore ilustre dos cubas. E dizia isso com tal convicção que eu, já então informado da nossa tanoaria, esqueci um instante a volúvel dama para só contemplar aquele fenômeno, não raro, mas curioso, uma imaginação graduada em consciência. Um cubas, repetia-me ele na seguinte manhã ao almoço. Não foi alegre o almoço. Eu próprio estava a cair de sono. Tinha velado uma parte da noite. De amor? Era impossível. Não se ama duas vezes a mesma mulher. E eu, que tinha de amar aquela tempos depois, não lhe estava agora preso por nenhum outro vínculo, além de uma fantasia passageira, alguma obediência e muita fatuidade. E isto basta a explicar a vigília. Era despeito, um despeitozinho agudo como ponta de alfinete, o qual se desfez com charutos, murros, leituras truncadas, até romper a aurora, a mais tranquila das auroras. Mas eu era moço, tinha o remédio em mim mesmo. Meu pai é que não pôde suportar facilmente a pancada. Pensando bem, pode ser que não morresse precisamente do desastre, mas que o desastre lhe complicou as últimas dores é positivo. Morreu daí a 4 meses, acabrunhado, triste, com uma preocupação intensa e contínua, à semelhança de remorso. Um desencanto mortal que lhe substituiu os reumatismos e tosses. Teve ainda meia hora de alegria. Foi quando um dos ministros o visitou. Vi-lhe, lembra-me bem, vi-lhe o grato sorriso de outro tempo e nos olhos uma concentração de luz, que era, por assim dizer, o último lampejo da alma expirante. Mas a tristeza tornou logo, a tristeza de morrer sem me ver posto em algum lugar alto, como aliás me cabia. Um cubas. Morreu alguns dias depois da visita do ministro, uma manhã de maio, entre os 2 filhos, Sabina e eu, e mais o tio Ildefonso e meu cunhado. Morreu sem lhe poder valer a ciência dos médicos, nem o nosso amor, nem os cuidados, que foram muitos, nem coisa nenhuma. Tinha de morrer. Morreu. Um cubas. 45. Notas. Soluços, lágrimas, casa armada, veludo preto nos portais, um homem que veio vestir o cadáver, outro que tomou a medida do caixão, toucheiros, convites, convidados que entravam lentamente a passo surdo e apertavam a mão à família, alguns tristes, todos sérios e calados. Padre, sacristão, rezas, aspersões d'água benta, o fechar do caixão a prego e martelo, 6 pessoas que o tomam da essa e o levantam e o descem a custo pela escada, não obstante os gritos, soluços e novas lágrimas da família, e vão até o coche fúnebre e o colocam em cima e transpassam e apertam as correias, o rodar do coche, o rodar dos carros, um a um. Isso que parece um simples inventário,
Eram notas que eu havia tomado para um capítulo triste e vulgar que não escrevo. Quarenta e 46. A herança. Veja-nos agora o leitor, 8 dias depois da morte de meu pai. Minha irmã sentada num sofá, pouco adiante, Cotrim, de pé, encostado a um consolo, com os braços cruzados e a morder o bigode. Eu a passear de um lado para o outro, com os olhos no chão. Luto pesado, profundo silêncio. Mas afinal, disse Cotrim, esta casa pouco mais pode valer de 30 contos. Demos que valha 35. Vale 50, ponderei. Sabina sabe que custou 58. Podia custar até 60, tornou Cotrim, mas não se segue que os valesse, e menos ainda que os valha hoje. Você sabe que as casas, aqui há anos, baixaram muito. Olhe, se esta vale os 50 contos, quanto não vale a que você deseja para si, a do campo? Não fale nisso. Uma casa velha. Velha, exclamou Sabina, levantando as mãos ao teto. Parece-lhe nova, aposto? Ora, mano, deixe-se dessas coisas, disse Sabina, erguendo-se do sofá. Podemos arranjar tudo em boa amizade e com lisura. Por exemplo, Cotrim não aceita os pretos, quer só o boleeiro de papai e o Paulo. O boleeiro não, acudi eu. Fico com a Sege e não hei de ir comprar outro. Bem, fico com o Paulo e o Prudêncio. O Prudêncio está livre. Livre? Há 2 anos. Livre? Como seu pai arranjava estas coisas cá por casa, sem dar parte a ninguém? Está direito. Quanto à prata, creio que não libertou a prata. Tínhamos falado na prata, a velha prataria do tempo de Dom José I, a porção mais grave da herança, já pelo lavor, já pela vetustez, já pela origem da propriedade. Dizia meu pai que o conde da Cunha, quando vice-rei do Brasil, a dera de presente a meu bisavô, Luís Cubas. Quanto à prata, continuou Cotrim, eu não faria questão nenhuma, se não fosse o desejo que sua irmã tem de ficar com ela. E acho-lhe razão. Sabina é casada e precisa de uma copa digna, apresentável. Você é solteiro, não recebe, não. Mas posso casar. Para quê? Interrompeu Sabina. Era tão sublime esta pergunta que por alguns instantes me fez esquecer os interesses. Sorri. Peguei na mão de Sabina, bati-lhe levemente na palma. Tudo isso com tão boa sombra que o Cotrim interpretou o gesto como de aquiescência e agradeceu-mo. Que é lá? Redargui. Não cedi coisa nenhuma, nem cedo. Nem cede? Abanei a cabeça. Deixa, Cotrim, disse minha irmã ao marido. Vê se ele quer ficar também com a nossa roupa do corpo. É só o que falta. Não falta mais nada. Quer a sege, quer o boleeiro, quer a prata, quer tudo. Olhe, é muito mais sumário citar-nos a juízo e provar com testemunhas que Sabina não é sua irmã, que eu não sou seu cunhado e que Deus não é Deus. Faça isto e não perde nada, nem uma colherinha.
Ora, meu amigo, outro ofício. Estava tão agastado, e eu não menos, que entendi oferecer um meio de conciliação, dividir a prata. Riu-se e perguntou-me a quem caberia o bule e a quem o açucareiro. E depois dessa pergunta, declarou que teríamos tempo de liquidar a pretensão, quando menos em juízo. Entretanto, Sabina fora até a janela que dava para a chácara e depois de um instante voltou e propôs ceder o Paulo e outro preto, com a condição de ficar com a prata. Eu ia dizer que não me convinha, mas o Cotrim adiantou-se e disse a mesma coisa. Isso nunca, não faço esmolas, disse ele. Jantamos tristes. Meu tio Cônego apareceu à sobremesa e ainda presenciou pequena altercação. Meus filhos, disse ele, lembrem-se que meu irmão deixou um pão bem grande para ser repartido por todos. Mas Cotrim disse, creio, a questão, porém, não é de pão, é de manteiga. Pão seco é que eu não engulo. Fizeram-se finalmente as partilhas, mas nós estávamos brigados. E digo-lhes que, ainda assim, custou-me muito a brigar com Sabina. Éramos tão amigos, jogos pueris, fúrias de crianças, risos e tristezas da idade adulta. Dividimos muita vez esse pão da alegria e da miséria, irmãmente, como bons irmãos que éramos. Mas estávamos brigados, tal qual a beleza de Marcela, que se esvaiu com as bexigas. 47. O recluso. Marcela, Sabina, Virgília. Aí estou eu a fundir todos os contrastes, como se esses nomes e pessoas não fossem mais do que modos de ser da minha afeição interior. Pena de maus costumes, ata uma gravata ao estilo, veste-lhe um colete menos sórdido, e depois sim, depois vem comigo, entra nessa casa, estira-te nesta rede que me embalou a melhor parte dos anos que decorreram desde o inventário de meu pai até 1842. Vem, se te cheirar a algum aroma de toucador, não cuides que o mandei derramar para meu regalo. É um vestígio de N, ou da Z, ou da U, que todas essas letras maiúsculas embalaram aí a sua elegante abjeção. Mas se além do aroma quiseres outra coisa, fica-te com o desejo, porque eu não guardei retratos, nem cartas, nem memórias. A mesma comoção esvaiu-se e só me ficaram as letras iniciais. Vivi meio recluso, indo de longe em longe a algum baile, ou teatro, ou palestra, mas a maior parte do tempo passeia comigo mesmo. Vivia, deixava-me ir ao curso e recurso dos sucessos e dos dias, ora buliçoso, ora apático, entre a ambição e o desânimo. Escrevia política e fazia literatura. Mandava artigos e versos para as folhas públicas e cheguei a alcançar certa reputação de polemista e de poeta. Quando me lembrava do Lobo Neves, que era já deputado, e de Virgília, futura marquesa, perguntava a mim mesmo por que não seria melhor deputado e melhor marquês do que o Lobo Neves. Eu, que valia mais, muito mais do que ele. E dizia isso
ao olhar para a ponta do nariz. Bom, aí se foram mais alguns capítulos. E amanhã nós voltamos para mais alguns. Tá bem? Muito obrigada, tá bom? Se gostou, deixa o seu like, tá bom? Tchauzinho, até o próximo vídeo.